Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a otro capítulo que traemos del Festival Utopía, realizado recientemente entre el 24 y el 27 de julio entre Bogotá y Medellín, traído de Praga y Guimarães. Hoy les presentamos nuestro segundo capítulo de redes y proyectos de colaboración, un evento que surgió del encuentro entre instituciones y proyectos que, desde distintas geografías, han venido desarrollando estrategias innovadoras para la promoción del libro y la lectura. Comenzaremos con Porfirio Correia, quien es director del Departamento de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Braga desde el 1 de octubre de 2024 y también desempeñó el cargo de director del Archivo Distrital de Aveiro entre 2014 y 2023 y del Archivo Distrital de Beja entre 2011 y 2014. Forma parte del equipo de misión de Braga 25, capital portuguesa de la cultura, y en 2024 coordinó el primer encuentro ibérico de archivos municipales y el 15º encuentro nacional de archivos municipales. Desde 2016 integra el grupo de trabajo de la Dirección General del Libro, Archivos y de Bibliotecas sobre archivos de asociaciones de cultura, recreación y deporte. Es responsable de elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para los archivos de las asociaciones de cultura, recreación y deporte, gestión de documentos de uso corriente. Luego seguiremos con Adelina Paula Pinto. Nacida en Guimarães, Portugal, es licenciada en Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Se ha dedicado a la educación, ámbito en el que ha trabajado desde siempre, ocupando diversos cargos, desde profesora hasta directora de escuela. Se define como una lectora compulsiva y el ámbito de la lectura siempre ha sido una de sus pasiones. Fue profesora bibliotecaria y coordinadora intermunicipal de la red de bibliotecas escolares, trabajando, formando y motivando a más de 50 profesores bibliotecarios de varios municipios portugueses. Desde 2013 es concejala del Ayuntamiento de Guimarães y vicealcaldesa desde 2017. Entre otras competencias, es concejala de Educación, Bibliotecas y Archivos y también desempeñó el cargo de concejala de Cultura entre 2017 y 2021. Y cerraremos con Paulo Ferreira, director del Festival Utopía, quien trabaja o ha trabajado siempre en el ámbito de los libros como gestor, consultor, agente literario y programador de eventos literarios. Fundó Booktailers The Book Company, una estructura pionera dedicada a la consultoría editorial, la agencia literaria, la programación cultural y la formación en el área del libro, con un papel activo en el desarrollo profesional del sector editorial en Portugal. Actualmente forma parte de la dirección de Penguin Random House. A lo largo de su carrera, y esto es impresionante, ha participado en más de 50 ferias internacionales del libro y ha sido ponente invitado en más de 10 países, incluidos Colombia, México, Polonia, España, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Ha desarrollado proyectos editoriales en diferentes contextos culturales, con experiencia acumulada en Europa, América Latina y África, y ha desempeñado funciones de liderazgo operativo en las representaciones institucionales de Portugal y de ciudades portuguesas, como país o invitado de honor en ferias internacionales, especialmente en Bogotá, Guadalajara y Buenos Aires. Bienvenidos. Continuamos con nuestro siguiente invitado, Porfirio Correia, de la Alcaldía de Braga. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de compartir con vosotros algunos de los proyectos que Braga está desarrollando recientemente, el año pasado y este año. Y como las imágenes falam más do que las palabras, en algunos momentos analizaremos 4 importantes proyectos de la vida cultural de nuestra ciudad. Lo primero que nós O primeiro projeto que veremos, e podes passar, se relaciona com Braga, capital portuguesa da cultura. Abre a tua porta e deixa entrar. Deixa entrar a festa, deixa entrar os sons, os ritmos e os tons. E quem vier visitar, abre a tua porta e vem para a rua. Mostra que a cultura... Bajo el lema Abre tu porta, Braga 25, capital portuguesa da cultura, nos invita a celebrar durante todo o ano la cultura, la identidad, la diferencia, el patrimonio y la innovación. Este año queremos que nuestra ciudad
seja o cenário de lo mejor que a obra artística portuguesa em diversos âmbitos. Já não a vais querer fechar. Abre a tua porta. Abre tu porta e deixa entrar. Braga, sua futuro. Por suposto, se iam a Braga este ano, viram que a cidade toda ela é celebrativa, com muitos projetos acontecendo no território, não só na cidade, mas hasta as comunidades rurais que cercam a cidade. O segundo projeto que vamos passar se chama Atlas. Se trata de um programa de mediação cultural que busca acercar trabalho dos agentes culturais a uma ampla gama de atores em diversos espaços e cenários, desde escolas hasta serviços sociais e instituições para pessoas maiores. Promovemos a inclusão ao público em geral, criando uma rede de colaboração que facilita o acesso à cultura para todos. Em 2024, contamos, tendo em conta a nossa dimensão, contamos com 23 entidades artísticas, 14 sócios institucionais, 60 comunidades educativas, 23 centros sociais e 9 instituições de inclusão social. Mais de 14.000 niños que han usufruído deste programa. Em 2024, recebemos o prêmio do Plano Nacional de las Artes de Portugal em la categoria Território e Democracia Cultural. Em la sua primeira edição, recebemos o prêmio de melhor projeto de mediação dos Prêmios Patrimônio Ibérico 2023. São imagens muito belas, mas há todo um trabalho que é feito com as equipas sociais, com as equipas de la cultura e com as equipas de la educação de nosso município. Como Braga é uma cidade com mais de 2.000 anos de história e temos umas raízes muito fortes romanas, em mês de maio celebramos este patrimônio, este legado. Durante 5 dias, Braga se transforma em la cidade Braca Augusta, el nome que temos de nossa história. Lo pido que podem passar. E este programa tem uma dupla função. Por um lado, reforça nossa identidade coletiva e, por outro, tem uma dimensão educativa muito forte. Promovemos nossos espaços patrimoniais, os vestígios da época romana e os hábitos e costumes que se han arreglado. Nós, bracarenses, somos muito orgulhosos de nossa história e pretendemos preservá-la, a sua memória física e intangível, ano atrás ano, com a participação de toda nossa cidade. Toda a cidade se transforma numa cidade romana. A Braga Romana mobiliza a miles de pessoas e é um evento em que a cidade se redescobre a si mesma. Por último, vos falarei de um projeto que me diz muito, porque sou archiveiro de formação e he sido invitado para ir a Braga iniciar uma transformação cultural em lo arquivo municipal. Podes ir passando o último vídeo. Braga tem uma história muito forte. Estamos vendo um pergaminho. Temos um arquivo com documentação desde o século XII hasta agora. São mais de 8.000 metros de documentação que nós tínhamos disperso por 10 edifícios da cidade. Estas imagens que estamos vendo eram do nosso arquivo histórico, onde teníamos cerca de 900 metros de documentação histórica, que nos contam a vida da cidade desde o século XIV, XV hasta agora. Esta imagem é o novo Arquivo Municipal de Braga,
que hemos inaugurado em 2024. É um edifício com cerca de 6.000 metros quadrados. Mas antes da inauguração, hemos hecho um processo de mobilização e transferência de todo este patrimônio. Foram 4 meses de muito trabalho, um após outro, com muito cuidado para preservar toda esta memória. Esta é a nossa vereadora responsável por todo este projeto que hemos desenvolvido. Podemos passar por alguns dos espaços deste edifício em Braga que podem visitar. E estas são nossas equipas de trabalho, são nossas pessoas que nos orgulham muito por tudo que fazem um dia após outro. Temos uma preocupação muito grande em tornar acessível o patrimônio. Através da digitalização, hemos hecho este trabalho e hemos disponibilizado milhares de imagens dos nossos documentos. Este arquivo tem também uma especialidade. Possivelmente é o único que tem uma revista científica que aproxima da academia. A revista se chama Bracar Augusta e é dirigida por 4 professores universitários que partem a partir dos documentos da nossa cidade, han hecho investigações e todos os anos lá disponibilizamos na rede web de forma gratuita. Estou explicando o funcionamento do arquivo e o lema do nosso arquivo é muito sencillo e muito curto. Um arquivo aberto e para todos. Não somos uma casa apenas onde se salvaguardam e guardam os documentos. Temos muito prazer em torná-los acessíveis aos niños, aos nossos cidadãos, aqueles que necessitam deles para fazer negócios de compra e venda de imóveis e outros que são necessários. Temos o arquivo do urbanismo da cidade, com cerca de 4 quilômetros de documentação. Temos também o nosso arquivo fotográfico, o arquivo histórico, o arquivo cultural dos bens culturais, as pinturas, esculturas e outros bens artísticos que han sido legados ao município, que se contam dispersos por 18 espaços, 18 depósitos, onde nós armazenamos e garantimos as condições ambientais adequadas por toda esta documentação. Temos, por último, um programa de mediação no arquivo. Se chama Memorar. Imos às escolas, imos às comunidades de pessoas maiores, envolvendo-nos em projetos concretos, partindo das fontes históricas. Esta é nossa casa, é a casa da história de Braga, que todos os bracarenses se alegram. Por último, vos deixo e como vos invito a visitar Braga este ano ou no próximo, no Festival Utopia, em novembro, passarei apenas um pequenito vídeo daquilo que é a nossa cidade. Espero que gostem e que possam visitar-nos. Pode colocar o sono. Braga, sua casa, a história, a amanhã. Braga soa ao pulsar do norte de Portugal. Soa a natureza que respira e inspira. Soa as raízes romanas que constroem um passado sempre futuro. Soa ao verde dos parques, jardins e montes que abraçam. Soa a universidade que vibra, alimenta e qualifica. Soa a economia que investiga, edifica e prospera. Soa ao desporto que mobiliza. Aqui é Braga, uma marca de paixões que vibra nas gerações que crescem e inovam, confiantes, desafiantes. Cidade do conhecimento palpável, audível, com pronúncia a economia que mobiliza, que mexe, que agita. Cidade onde a cultura é capital. Cidade-mãe de Portugal, cidade de fé e de esperança, melodia de qualidade e de vida. Braga é vibrante, marca o compasso de uma nova era, toca em frente, ecoa possibilidades. Os sinos que a vestem são brincos de um património mundial e de uma espiritualidade universal que liga todo o território
numa sinfonia ancestral. Os sinos são âncoras de Portugal que tocam o futuro de 15 em 15 minutos. São energia insistente, chamam para a ação, para a cocriação, para a inclusão, para a inovação. São notas de esperança que soam a amanhã, soam a cultura, o conhecimento, a desenvolvimento, soam a transformação, a diversidade, a juventude. São as marcas de Braga que se ouvem no presente e que soam para sempre. Braga soa a futuro. Braga resuena a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Porfirio. Y continuamos con Adelina Paula Pinto, Alcaldía de Guimarães. Bem, buenas tardes a todos. Muito gracias por estar aqui falando um pouquinho de Guimarães. Como ha dito em outras apresentações, Guimarães é uma cidade de história, de muita cultura, é uma cidade verde agora, da sustentabilidade, mas queria aproveitar este momento que estamos aqui rodeados de livros para falar do livro e de como temos trabalhado o livro e a leitura em Guimarães, de como vamos daqui inspirados com tantos projetos bonitos que vimos cá, e queríamos falar um pouquinho, muito breve, porque já vai muito adiantado, sobre o trabalho do livro. E o trabalho do livro se faz em duas partes. Numa, na biblioteca. As bibliotecas já foram aqui faladas em tantos momentos como o sítio de excelência onde se trabalha o livro e a leitura. E por isso eu pedia que passassem o primeiro filme sobre a Biblioteca Municipal Raul Brandão de Guimarães, que é uma biblioteca que está no centro histórico de Guimarães, um centro medieval, que é património da humanidade, que tem o nome de Raul Brandão, que foi um homem, um grande escritor, que escolheu Guimarães para viver, um apaixonado por Guimarães, e que deu o nome à nossa biblioteca, uma biblioteca que trabalha há muitos anos na leitura, nas literacias, que trabalha com exposições, como aqui foi dito, porque nós temos que ter cada vez mais estímulos, e a leitura tem de ser também, o livro e a leitura, entendidos numa perspectiva maior da cultura. E nós entendemos a leitura e entendemos que este crescer que as pessoas têm a partir do livro, seja o livro físico, seja o livro digital, seja o artigo científico, seja o jornal, como é que a leitura nos faz ser melhores cidadãos? Como é que a leitura nos faz ser capazes de acreditar ou não acreditar em determinadas coisas? E para isso temos de chegar a todas as pessoas. E a biblioteca, como veem, tem de ter espaços para os ninhos, temos a bebeteca, porque começamos, e Guimarães está a começar este trabalho dos 0 a 3 anos, não havia espaços para as crianças, para os ninhos com menos de 3 anos, e a biblioteca foi se organizando para que estes ninhos, desde muito bebês, com suas madres, com seus padres, possam ter um espaço onde o livro e a leitura sejam importantes para o seu crescimento. E também trazer a questão da família. Para nós é muito importante e cada vez mais importante, porque sentimos que a família hoje, com os telemóveis, estão cada pessoa mais dentro de si própria. E, portanto, a biblioteca tem de ser um espaço onde as famílias entram e onde há respostas a todas estas questões. Mas
a política do livro e da leitura não pode ficar apenas dentro da biblioteca. Não pode ser apenas naquele espaço onde as pessoas vão, porque algumas pessoas vão, mas outras não vão. E, portanto, tem de ser feito na comunidade, como também aprendemos aqui. Em Portugal, há um trabalho muito grande com as escolas, porque há um trabalho da rede de bibliotecas escolares. Todas as escolas grandes têm uma biblioteca. Em Guimarães, todas as escolas, mesmo as mais pequeninas, têm uma biblioteca. Têm um espaço destinado à leitura. E todos os nossos espaços do museu, do teatro, da música, trabalham também o livro. Portanto, o livro não tem que aparecer à parte, mas tem que aparecer embrulhado em tudo o resto. Se vamos ao teatro, como é que nos desperta para a leitura? Se estamos a ouvir um concerto de música, como é que ele nos traz? Se vou ao museu, e fazemos muitos projetos com os ninhos, com o museu, a partir de leituras de livros, mas depois cruzando com as leituras do próprio museu, estimulando as nossas crianças para esta leitura do mundo, que do livro passa para a arte, e da arte passa para o livro e para as várias formas de arte. E para terminar, dizer-vos que o livro está em todos os momentos, em todos os eventos que Guimarães tem. Se temos a Feira Afonsina, como aqui foi feito com a Braca Augusta, com a Braca Romana, nós temos lá o nosso sitinho onde temos as leituras e onde se faz isso. Se temos um evento, como vamos ter no próximo fim de semana, das grandes festas da cidade, lá temos a leitura, o sítio da leitura e do livro. Está em todo o lado, nós vamos colocando o livro e vamos desafiando para que a leitura esteja presente. E como vos foi explicado já, em 2026, Guimarães será a capital verde europeia. E a capital verde europeia trabalha o bem-estar e a qualidade de vida. E alguém que tem bem-estar e qualidade de vida tem de ter o tempo da leitura. A leitura tem de estar presente, as várias literacias têm de estar presentes. E por isso vou terminar mostrando-vos um vídeo de uma atividade que foi feita no âmbito da sustentabilidade ambiental e em que esteve presente a nossa biblioteca, com o nosso bibliomóvel e cruzando aqui, no caso, uma corrida de bicicleta com a leitura. Porque ela tem, peço que me passem, por favor. E há esta ligação muito grande entre o livro e tudo o que está acontecendo. Nós temos cada vez mais de pensar que temos de voltar, e eu estava falando aqui que nós precisamos de voltar a pensar o livro, voltar a pensar o tempo da leitura, voltar a pensar os cruzamentos da leitura, voltar a pensar as bibliotecas como estes espaços multifuncionais, mas também trazer o livro de encontro às pessoas, às comunidades, aos locais onde eles estão e que podem trazer uma mais-valia, um valor acrescentado para a sua própria formação. Também temos trabalhado muito a questão da oralidade, da oratória. Os nossos ninhos muitas vezes têm dificuldade em falar porque não leram, não têm vocabulário e, portanto, também aproveitamos, mesmo no âmbito da sustentabilidade ambiental, fazer ecoparlamentos, temos um torneio de retórica, para que, a partir do livro, a partir da investigação, as nossas crianças, os nossos jovens, possam ter capacidade de falar, de explicar o seu pensamento, de não entrar em políticas extremistas que ninguém percebe e de serem melhores cidadãos. E penso que este vai ser o grande desafio para o livro, para a leitura, para trabalhar as várias literacias, para que consigamos ter cidadãos mais capazes de perceber em que mundo nós estamos a meter, de perceber que não podemos acreditar em tudo, de perceber que temos de procurar outra informação, que temos de ir atrás dessa informação. E, portanto, foi aqui um pouquinho do muito que vamos fazendo em Guimarães
para a leitura, para o livro e para pensar uma cidade de forma diferente. Muito obrigada. Gracias. Y vamos con nuestro último invitado para cerrar, Paulo Ferreira de Festival Utopía. Intentaré. Bueno, buenos días. Solo para hablar un poco de Utopía. Estamos en el Utopía. Aquí lo que se pretende de alguna forma es hablar de lo que es el proyecto original que empezó en Braga, que con 2 ediciones podemos decir que es un evento de referencia. Tiene más de 33.000 participantes, 100 horas de programación por edición, un presupuesto de 300.000 euros, 40 patrocinadores y socios, un retorno mediático estimado de 3,3 millones de euros. Todo esto en 2 ediciones, y hay que ver estos números a la escala de un país como Portugal, que es completamente distinto de un país como Colombia. Yo presentaría el proyecto en 13 puntos. Contra las supersticiones y la mala suerte serán 13. Solo para deciros un poco lo que es el festival. Esto he traído una imagen que es donde se pasa gran parte de la programación. Es la Capela Inmaculada, que es un espacio que Braga ha recuperado y que es muy bonito, como pueden ver, y que es un poco nuestra tarjeta de visita, el espacio donde todo ocurre. Bueno, ¿qué es Utopía? Es una marca global de eventos literarios. Empezó en Braga en 2023 y su proyecto desde el primer día es que sea una herramienta de internacionalización. O sea, empezamos en Braga en 2023, en 2025 tenemos la primera edición, esperamos que la primera de muchas en Colombia. En noviembre tendremos la 3ª edición de Utopía en Braga y el año siguiente en otro espacio que ya contaré. Utopía es un evento que tiene el libro en el centro, lo que significa que, al revés de otros festivales literarios que hay en Portugal, no es solo para la ficción, la poesía, los novelistas, los cuentistas, pero para todo lo que es el universo del libro. Como el libro habla con todas las disciplinas artísticas y conocimiento, la verdad es que intentamos tener una programación lo más amplia posible. Es claro una herramienta de promoción territorial. Con este proyecto queremos que Braga se afirme, se proyecte nacional y internacionalmente. Es un festival concebido con tiempo, curaduría y cuidado, no como un evento masivo, sino como una plataforma para construir una comunidad lectora. Aunque tengamos muchas secciones con mucha gente, la verdad es que ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es construir una comunidad lectora. Tiene una fuerte componente educativo, escuelas, sesiones para niños y jóvenes, talleres, debates, mediación lectora. Es una programación inmersiva, construida con las fuerzas vivas del territorio, las universidades. Hay una gran universidad en Braga, escuelas, autores, artistas, libreros, instituciones. Llamamos toda la gente para la programación, con una capacidad de adaptación al contexto local. O sea, lo que intentamos es respetar las especificidades culturales de cada territorio. No hay un estándar que empiece en Braga y que traemos para Colombia y que después vamos a llevar por otra ciudad. No, el proyecto tiene que vivir de las estructuras y del patrimonio material y inmaterial donde el festival ocurre. Intentamos ocupar la ciudad, o sea, no solo en esta capela muy bonita, pero más como 15 locales donde la programación ocurre. Un poco como ahorita mismo Jessica nos explicaba que las personas que no pueden ir al festival, el festival va al encuentro de las personas. Punto 10, ya voy en el 10, estoy casi terminando. La presencia de grandes nombres de literatura, una vez más, no en una lógica masiva, siempre curatorial y de enfoque en la creación de una comunidad lectora, pero no podemos olvidar o ignorar que traer grandes nombres de la literatura, del pensamiento, vaya a traer también un público más amplio. Ya pasaron personas como Paula Hawkins, Julie Povetsky, David Mitchell, Leila Slimani, Ludmila Ulitskaya. Cuando la invitamos, estamos
haciendo mucha fuerza para que ganase el Nobel, no ganó, bueno, pero estábamos muy confiantes en esto. Y este año vamos a tener en la abertura un otro gran nombre, no lo puedo anunciar ahora, pero es un nombre muy grande. Es una plataforma de circulación e intercambio internacional por autores. Como Porfirio ya nos explicó, uno de los objetivos de Braga es internacionalizar su creación, sus creadores, y por eso este festival también intenta hacer esto. Es un proyecto que trabaja con las mejores estructuras o las mejores prácticas, proyectos como Europa Creativa, que hemos visto aquí, en que intentamos siempre traer lo que más moderno, innovador, etcétera, se está haciendo. Y después, solo para terminar, el Festival Utopía es una red nacional en expansión. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque sea un proyecto que pasa en Braga, que continuará en Braga, la verdad es que intentamos siempre unir las ciudades. O sea, para un país tan pequeño como Portugal, en que es tan difícil por veces invitar a algunos autores que vean nuestro mercado como un mercado muy pequeño, nos parece que es fundamental la cooperación entre ciudades. También por eso, en este festival tenemos acá Guimarães. Guimarães tiene su propio festival literario, pero no es por eso que no está aquí también en el Utopía. Y esta red nacional que queremos crear también con el tema de Utopía es muy importante. También por eso, el año siguiente vamos a tener Utopía en Ponta Delgada. Ponta Delgada es una ciudad en las islas de los Azores. Braga es la capital portuguesa de Cultura 2025, Ponta Delgada es la capital portuguesa de Cultura 2026 y nos pareció que haría todo el sentido hacer una conexión entre las ciudades y esto fue establecido que en 2026 tendremos una edición especial en 2026 solo de Utopía. Esto para decir que intentamos lo máximo que las ciudades participen en Utopía, sea en Braga, sea en las varias manifestaciones que vamos teniendo del proyecto. Y es una intención lo más inclusiva posible. Portugal no es así tan grande para que no haga estas alianzas entre ciudades. Y es esto que nosotros, en cuanto privados, estamos intentando también hacer. Es esto. Muchas gracias.